Amanda e Rafael, conte pra gente, qual foi o estado que você chegou à igreja? Qual era a sua situação? Então, eu por ter sido abandonada pelos meus pais, criada pelos meus avós, Você foi abandonada pelos seus pais por qual motivo e com qual idade? eles eram muito novos, né? Então, eles não tiveram relacionamento e quem acabou me criando foi os meus avós, né? Cresci com ódio de todo mundo. Quando eu vi uma família feliz, eu tinha raiva daquilo, porque eu não aceitava aquela situação, né? E eu cresci amargurada, com ódio, cheio de mágoas, né? E com isso eu fui crescendo. Fui crescendo, quando na adolescência também eu não gostava de conviver com ninguém, assim, era eu e me trancava no quarto, não queria mais saber de nada. Eu tive desejo de me matar, né, suicídio, e não tinha mais perspectiva de vida, né, não, além de várias doenças que eu tinha quando era criança, né, e sempre tratada como uma coitadinha, e aquilo me deixava mais revoltada dentro As de mim. pessoas te tratavam assim? Isso, pelaquela situação, né? Então, De abandono? De abandono, o pessoal pensava, coitadinha dela. E aquilo eu fui crescendo revoltada, né? Porque eu não aceitava aquilo. Então, eu cheguei na igreja em um estado avançado já de depressão. Então, eu já havia tentado o suicídio devido à depressão 4 vezes, pelo menos, né? E essa depressão começou devido a várias brigas dentro de casa, desentendimentos, né? Então, isso foi se agravando ao ponto de eu tentar o suicídio 4 vezes, que eu me recordo 4 vezes, né? Então, essa depressão durou aproximadamente 4 anos, 4 anos e meio, e o tempo passou muito rápido, né? Nesse estado de depressão, tanto que eu não me reconhecia, nem vi o tempo passar. Minha irmã, né, que era da fé, ela falou que eu fiquei nesse estágio todo esse tempo. E a minha avó estava vindo na igreja, né? E ela me fez o convite. A primeira vez eu rejeitei, briguei até com ela, não aceitei o convite. E ela, muito sábia, ela deixava a televisão ligada. E num certo dia eu estava ouvindo a programação, falei, vou ver o que é essa igreja, vou lá. E eu cheguei num sábado de manhã. E nesse dia que eu cheguei era Fogueira Santa. E o pastor falou que eu não tinha entendido nada, ele só falou que eu poderia mudar de vida. E aquilo ficou dentro de mim. E eu não entendi nada e subi no altar, peguei envelope e fui com tudo, assim, bispo. E eu tinha certeza que a minha vida ia mudar a partir daquele momento. E com isso eu eu fui atrás, eu não entendi o que era sacrifício. E eu comecei a gerar meu sacrifício, como eu tinha na época 15 anos, se eu não me engano. Entreguei panfleto, vendi bombom, fiz de tudo assim para gerar o meu sacrifício, porque eu não trabalhava na época, né? E com isso eu consegui, né, gerar meu sacrifício, trouxe. E na descida, quando eu já desci do altar, eu já havia mudança dentro de mim. Aquele rancor, aquele ódio não tinha mais. Eu tinha uma paz dentro de mim, alegria, que eu não tinha mais vontade de matar ninguém, de me matar. E a partir do momento eu já mudei e transformei, graças a Deus. Mas o que aconteceu no meio do caminho? E então eu já estava na igreja, tinha sido levantada a obreira, e eu fiquei doente, muito doente. Os médicos me desenganaram, deram 15 dias de vida para mim. Qual foi a doença, o diagnóstico? Era lúpus, né? Lúpus, insuficiência renal lúpica, né? E você já estava em estado avançado quando descobriu? Eu já fui para cadeira de roda, estava bem avançado. Já tive problema, que daí eu tive que andar de cadeira de roda, né? Tava bem, não tinha mais. Quem olhava para mim dizia que eu ia morrer, não Você tinha mais. estava saudável? Em quantos dias você foi parar na cadeira de roda? Eu acredito que uns 2 meses. Assim, você já estava na cadeira de roda? Já estava. E aí? E aí, bispo, assim, aquela palavra do médico, como eu já tinha o Espírito Santo, não me afetou, assim. Eu sabia que Deus estava comigo. Independente da situação, tudo aquilo que eu estava vivendo, então, eu sabia que eu ia sair daquele estado, né? E então, o que eu fiz? Na época também, era a época de Fogueira Santa, também me lancei. Na época nem tinha condições, né, de estar participando de Fogueira Santa, porque eu estava em tratamento. E a única coisa que eu tinha no momento era uma propriedade, né? Que na época bem na época da Fogueira Santa, eu tinha vendido.
E eu estava com esse dinheiro em mãos. Estava no banco e eu quis, digamos assim, fazer um acordo com Deus. Eu peguei uma parte e falei, vou deixar outra parte ali para mim poder, como eu estava naquela situação, né? Só que quando eu subi no altar, foi muito forte. Eu coloquei o envelope na cabeça e Deus falou, não, é tudo, eu quero tudo. Na hora doeu, mas eu falei, não, é tudo. E eu estou nas mãos de Deus. E eu fui lá e busquei o restante, subi no altar. Bispo, minha vida transformou, graças a Deus. O que era esse sacrifício? Era um bem que eu tinha, né, na época. E então, eu sacrifiquei e coloquei no altar, né? Todo o valor, ficou R$4 na conta. Era quanto? Em torno de uns 40 mil. Colocou tudo no altar? Tudo no altar. Pela sua vida? Pela minha vida. E eu não coloquei pedido nenhum. Eu falei que seja feita a vontade de Deus. Você não colocou pedido? Não, que fosse feita a vontade de Deus na minha vida. E Deus começou a honrar. Deus começou a abençoar. Eu que tinha vários complexos, né? Também por ter dentro da igreja, ter sofrido uma desilusão amorosa. Então, eu tinha muitos complexos. Então, Deus transformou até isso. Que desilusão foi essa? Eu tive um relacionamento, né? E quando eu estava doente, ele acabou me abandonando nessa situação, né? Mas você era namorada ou casada? Casada, já. Casada? Sim, senhor. Aí, na doença, a pessoa te abandonou? Me abandonou. Te largou na doença? Sim, senhor. Ela não acreditou que você sobreviveria? Sim, acho que acredito que não tinha, mas eu estava desenganada, né? E aí? E aí, bispo, eu fui com tudo para o altar. E sabia que fosse feita a vontade de Deus, né? Como que você desceu? Desci com a certeza da vitória, certeza que Deus estava comigo. E demorou muito, ele começou a me observar, porque eu falei que eu não queria, por ter passado tudo aquilo, eu não queria que eu olhasse para o homem de Deus, mas que ele me encontrasse. Aí você a encontrou? Isso, eu também vinha já, né, sofrendo, sempre sofri na vida sentimental, inclusive esse era o meu maior desejo, quando eu tive meu encontro com Deus, né, ser realizado na vida sentimental. Então, sempre tive decepções devido a isso, até pela ansiedade de querer ser realizado, né? E como ela falou, eu também fiz sacrifícios pela vida sentimental, já que era o que eu mais buscava. E aconteceu, foi pela fé mesmo, né? Não houve ninguém que indicou, nem nada. Eu comecei a ter olhos para ela. Uma obra de Deus. 100% de Deus. Como está a vida de vocês hoje, Rafael? Abençoar. É muito mais do que eu pedi para Deus. Conte aí. Então, hoje a gente é um casal realizado, apesar de ser novos ainda, né? Ter um pouco tempo de casamento. A gente tem superado bem essa fase de adaptação. Tem sido maravilhoso. Em tudo, Deus tem nos abençoado. Na vida sentimental, Deus nos abençoou também na vida profissional, né? A gente conseguiu abrir 2 lojas. 2 lojas? Isso. E daí nós estamos batalhando bastante. Lojas no ramo de quê? Infantil, roupas infantis. E estão fazendo a diferença. Sim, senhor. Quem era uma derrotada, uma complexada, uma mulher que nem os pais acreditaram, quem é a Amanda hoje? Hoje, graças a Deus, em primeiro lugar, eu digo que o Espírito Santo me transformou, né? Hoje eu sou outra Amanda, né? Sem complexo, eu sou feliz em todos os sentidos da minha vida, né? E vai enfraquecer nessa fé? Nunca mais. Amém. Deus abençoe Amém. vocês. Está para o nosso Deus, gente.